Olá, gente linda! Sejam bem-vindos. Aqui eu te direciono através dos números. Eu sou a Sula Turani e hoje a gente vai continuar o vídeo sobre as heranças maternas e paternas. Se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá, assiste o primeiro vídeo, que eu explico exatamente o que é essa história de heranças maternas e paternas e o que a numerologia tem a ver com isso. Agora, no vídeo de hoje, a gente já vai para a interpretação, tá bom? Aqui eu vou dar o significado de todas as heranças maternas e paternas de 1 até 9. Existem outras, né? Existem as heranças kármicas, existem as heranças de números mestres, mas isso é uma outra história mais elevada, mais aprofundada, que você pode ver lá no meu curso, tanto o curso da data de nascimento quanto o curso de formação de numerologia. Eu tenho esse conteúdo nos dois cursos e lá você vai compreender essa importante parte da tua vida, aonde de um jeito ou de outro você vai ter que dar conta. Então é melhor a gente ter a consciência do que a gente precisa fazer dentro dessa história toda para a gente cumprir a nossa parte e também para a gente não deixar de fazer aquilo que a gente se propôs a fazer para aquela família. Deu para compreender um pouquinho? Então vamos lá, vem comigo que eu vou trazer todos os significados. Vem! Herança número 1. Vamos lá. Quem tem herança ou materna ou paterna número 1 nasceu com uma condição de uma família muito individualizada, né? Existia provavelmente ali muita competição dentro de casa, existia muito egoísmo dentro de casa, existia uma condição que valorizava muito a individualidade. É uma casa muito provavelmente que não tinha acolhimento, não tinha colo, porque era cada um por si. E isso formou em você uma situação aonde trouxe para você uma independência. Então, provavelmente, você teve que se virar muito cedo, né? Você teve que se virar porque não tinha ninguém para cuidar de você, se virar sozinho. Muitas vezes você teve que cuidar dos seus irmãos, cuidar da casa, cuidar de alguma situação aonde você teve que tomar a iniciativa desde muito cedo. Por quê? Porque o pai estava ausente, porque a mãe estava ausente. Provavelmente também é uma casa onde um dos pais está ausente, porque não, o 2 indica o quê? Os dois pais juntos. Quando você tem ali uma herança 1, provavelmente você foi criado só assim com uma convivência maior com um dos seus pais somente. Só nisso, gente, só para a gente entender que, nossa, eu tenho isso nas minhas heranças, a gente já parte para uma situação de perdão tão grande, sabe? Porque fomos nós que precisamos disso e nós que escolhemos essa situação. Por que você escolheu essa situação? Gente, o número 1 é cabeça dura. Mas como é cabeça dura, né? Teimoso, e ali você teve que se domar de alguma forma. Você teve que buscar uma força muito grande. Quem tem essa herança é uma constituição física muito forte, muito determinada, é uma força yang muito grande, né? Tem uma potência de realização das coisas, de iniciar, de tomar iniciativa, de fazer, de ser uma liderança, inclusive, né? E ali
era um momento dentro da tua casa onde você teve que vivenciar isso. Porque para você ter a liderança, a individualidade, a independência, não foi muito fácil isso para você, para uma criança viver isso, certo? Mas é a herança que você recebeu ali do seu pai ou da sua mãe em situações que vão formar o teu corpo, os teus chakras, o teu DNA. Para quê? Porque você precisa disso para a tua missão de vida ou para alguma coisa na tua vida. Herança materna ou paterna número 2. A herança materna ou paterna número 2 traz uma genética mais frágil, tá? A pessoa ela pode ter ali problemas de saúde, ela pode ter problemas, é uma saúde frágil, é uma pessoa que tem ali uma questão mais delicada, é uma questão que qualquer coisinha pode ficar doente e normalmente herda as doenças familiares, os padrões de doenças familiares. É uma pessoa muito revoltada, muitas vezes, porque não aceita as condições que a família dá para ela desde criança. Ela acha que está recebendo pouco e, na verdade, ela está recebendo até muito mais do que ela merecia. Só que ela se sente assim, sempre muito pouco. Ela se sente muito deixada de lado, né, dos pais, ela se sente preterida, ela sente que os pais estão abandonando ela. Não necessariamente os pais abandonaram, tá, gente? Mas ela sente assim. E muitas vezes cobra o pai e a mãe de determinadas situações, querem muito a companhia dos pais, só que os pais precisam sair, precisam trabalhar, têm a vida deles, e é uma pessoa que quer ficar 24 horas por dia com o pai e 24 horas por dia com a mãe. E se não for assim, não serve para ela. Então, é uma pessoa que se sente muito sozinha, muito solitária, pode se sentir abandonada. Não necessariamente foi abandonada, mas sente tudo isso dentro de si. E por sentirem dessa forma, muitas vezes fazem chantagem emocional, né? Ficam doentes, somatizam as coisas no corpo para ficarem doentes, para chamarem a atenção dos pais, para terem cuidados. Então é um processo, gente, dolorido, é um processo sofrido não só psiquicamente, mas também no corpo, tá? Porque quando a pessoa não dá conta daquilo, vai para o corpo, né? E é um padrão muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, porque quando a pessoa tá ali doente, fragilizada, ela tem ali algum tipo de benefício. E também tem uma situação, gente, na numerologia de quem tem essa herança, que é o perdão. Perdão. Pode acontecer alguma situação familiar aonde será necessário que você desenvolva o perdão. Então, é maldade do fulano, do Beltrano que aconteceu isso comigo. Não. Tinha que acontecer para que você aprendesse a perdoar. Por que será, né? Aí a gente vai ter que olhar na numerologia direitinho o que aconteceu, o que você tem dentro de você, que você precisa aprender a perdoar. Interessante, né, gente? Porque nada é por acaso, nada é por acaso. Por mais dolorido que tenha sido, nada é por acaso. Tem uma finalidade, tem um pra quê dentro de tudo isso. Herança materna ou paterna número 3. O número 3, gente, é o número o quê? Da beleza, da arte. Então pode ser uma família que dá muito valor a essas coisas, a dons artísticos, tocam instrumentos, né? Tem alguma vida ali social, porque o 3 é o número das festas. Pode ser uma família festeira que está sempre ali envolvido com as festas, né? É alguém que tem sempre alegria dentro de casa, tá?
Quando eu falo alegria, nem sempre essa alegria é felicidade. Muitas vezes você faz uma festa, você bebe pra caramba, para esquecer, para se anestesiar, e não necessariamente isso é felicidade. É uma pseudo-alegria temporária, mas que não é exatamente isso. Normalmente, as pessoas que têm uma herança número 3, ela nasceu numa família disfuncional, aonde o pai ou a mãe, dependendo ali se é herança materna ou paterna, não assumiu uma responsabilidade diante de você como filho. Muitas vezes continuou com um comportamento infantil e muitas vezes não assumiu as responsabilidades que precisaria assumir como pai, como mãe. Então, dentro do processo de evolução, aqui a gente não está julgando ninguém, tá? Aquela pessoa, o pai, a mãe, ela pode ter uma infantilidade muito grande e você nasceu dentro desse lar, aonde você talvez possa ter sido negligenciado como criança, porque seu pai e sua mãe também era criança, entende? Não tinham experiência necessária ou tem uma numerologia que tem esse número, um aprendizado referente a isso, enfim. Se não tem ninguém para assumir a responsabilidade, quem que vai assumir? Você mesmo. Você provavelmente vai ter que assumir responsabilidades muito cedo para suprir aquilo que teu pai ou tua mãe não se responsabilizaram. Teve que amadurecer muito cedo, teve que fazer coisas muito cedo. E essas coisas não necessariamente, gente, é trabalhar fora, é dinheiro, tá? É um processo psíquico, emocional, familiar, porque a pessoa não tá ali para suprir isso e o filho sempre faz isso. Para quê? Porque ele precisa. E ele vai ter que aprender a fazer isso, mesmo que seja dentro de uma família disfuncional. E aí, quando chega na idade adulta, né, vai arrumar companheiros infantis, aonde você vai ser o pai, aonde você vai ser a mãe daquela criatura. Por quê? Porque é isso que você viu dentro de casa. É esse o teu exemplo. E você vai o quê? Repetir isso na tua vida. Então, muitas vezes, se você está num relacionamento aonde você é pai, você é mãe, você provavelmente pode ter tido esse exemplo em casa e uma herança aí, número 3. Outra situação também que é muito comum quem tem uma herança muito número 3, né, gente? Eu não sei qual delas você está vivendo. Então, o que eu estou falando aqui, não necessariamente você vai ter tudo, tá? Mas algum aspecto dessa situação pode ser que você tenha. É uma criança que foi muito mimada, né? O 3 também traz uma criança muito mimada. O príncipezinho da casa, que não tira nem o prato da mesa, a princesinha da família, principalmente, gente, quando são filhos únicos. Nossa, é muito mimado, muito protegido, muito, sabe? A pessoa, ela fica mais frágil diante da vida, ela fica despreparada diante da vida. Porque quando você já começa a ralar ali dentro de casa, você vai criando ali uma casca, você vai criando uma experiência onde você percebe como é que funcionam as coisas da vida. E aí, chega a vida adulta, continua nesse padrão aonde nada é o suficiente. Aí vai começar a pedir para o pai, a mãe, um monte de coisas materiais que os pais não vão ter condição de dar e se tiverem condição de dar, vai transferir esse tipo de coisa, essa insatisfação, porque é uma insatisfação você sim ser protegido, né? Porque você não vê limite mais na vida. E sem limite, a gente sempre vai querer mais, sempre vai achar que é pouco, sempre vai achar que é injustiçado, né? E tem o quê? Uma atitude infantil diante da vida. Uma atitude aonde acredita
que a vida tem que trazer tudo para você. Que o relacionamento que você está tendo, o namorado, a namorada tem que fazer tudo por você, como você estava acostumado na sua casa. E aí arruma também uns relacionamentos horrorosos com umas pessoas absurdamente ruins para que você justifique dentro da tua cabeça que, assim, meu pai e minha mãe não eram tão ruins assim, né? Porque, né, aqui eu tô com uma questão pior. E aí vai arrumar relacionamentos que vão dar errado. Para quê? Porque inconscientemente a pessoa quer voltar a ser criança, ser filho, ser cuidado, voltar para a casa da mãe e do pai. Será que você está vivendo isso? Será que você conhece alguém que já viveu isso? Conta aqui pra gente nos comentários. Você já percebeu isso em alguém? Sabe, aquela pessoa que é meio dedo podre e sempre entra num relacionamento para dar errado, para justificar que aquela casa, aquele pai, aquela mãe não é tão ruim assim, e também porque não tem a responsabilidade suficiente e quer voltar para a casa do pai e da mãe para ser cuidado. Aqueles marmanjão, né, de 40 anos, que separa da mulher, volta para casa e a mãe fica lá babando o ovo, lavando a cueca, colocando comida no prato. Então, assim, são situações, gente, que a gente percebe ali na numerologia que podem acontecer. E a gente, falando isso para as pessoas, fazendo essa leitura, a pessoa alerta, muitas vezes ela está fazendo isso no automático, ela não está percebendo. E aí vai levar o quê? Tranco, porrada, né, da vida para acordar, para pegar no tranco. E não precisa. A gente pode evoluir através do nosso esforço e da nossa consciência. Consciência no sentido, olha, eu tenho essa questão e eu vou ter que trabalhar isso. Se responsabilizar pelo teu processo de evolução e por tudo, também honrar aquilo que você recebeu de herança. Percebe o que é honrar pai e mãe? Muitas vezes não é uma coisa assim tão gostosinha, né? Então, gente, vamos aprendendo com a numerologia, porque tem muita coisa nesse mundo. Herança materna ou paterna, número 4. O 4 é o quê, gente? É um quadrado, né? É uma coisa rígida, é uma coisa que tem aquelas pontas. Não é uma casa acolhedora, não é colinho de mamãe, não tem isso nessa herança. É uma pessoa que está recebendo aí o exemplo de atitudes, de vivências, de experiências, aonde é exigido muito dela. É exigido, tem muita crítica, é uma casa onde vai ter muita disciplina, aonde vão exigir muita disciplina, é método, é sistema, é processo, é organização, é horário, tem que fazer aquilo assim, assim, assado, senão porrada em cima, né? Então, uma família, um pai ou uma mãe que tem uma rigidez excessiva, aonde você não vai ter ali amor, você não vai ter uma palavra de incentivo. Se você fizer algo muito bem feito, tirar 10 lá, não fez mais do que obrigação. Você não vai esperar elogio de pai e de mãe, número 4, né? Eles querem que você seja o máximo e só vão apontar para você os defeitos. Ninguém vai apontar ali uma qualidade, uma virtude, né? Porque eles estão focados nos defeitos. É como se você, como criança, fosse um robozinho e eles têm que consertar você de tudo que você faz errado. Então, se fizer certo, passa batido, não tem mérito nenhum. Se fizer errado, nossa, ali, ó, a coisa vai feio. Então, é uma casa muito dura, muito árida, onde tem muita disciplina, onde você não tem colo, uma cobrança muito excessiva. E aí, o que acontece? Ai, Sula, eu nasci numa casa assim.
Você pode não ter tido nada disso. Não é o pai que você queria, não é a mãe que você queria, porque não te deram colo. Mas te deram o quê? Caráter. Normalmente, uma casa número 4, uma herança número 4, traz o quê? A rigidez, mas traz um caráter firme, traz a ética, traz a honestidade, traz valores, porque isso é muito cobrado dentro de casa. E você aprendeu ali no berço, né, o que é ser uma pessoa honrada. Então, por mais difícil que tenha sido, honre ali, porque é uma experiência que esse mundo está precisando demais. A maioria, agora, atualmente, você vê que são pais moles, que não dão limites e que são pessoas que vão sofrer muito na vida, porque a vida não vai, né, dar limites sem cobrar. Ela vai querer que a vida seja tudo um conto de fadas. Assim, não vai ser, a vida é dura, nua e crua. E se você aprendeu isso dentro de casa, você já foi criando aqui uma casca que vai te proteger. Você vai saber como é que é o mundo logo cedo. Você pode não ter muitas ilusões e muitos sonhos, mas você tem caráter, firmeza, você tem uma base. E essa base é uma base para você seguir tua vida, né? Você pode brigar, você não precisa ter contato com pai, com mãe, nada disso, tá? Mas você conseguiu construir uma base aqui que vai te sustentar dentro dos seus valores, dentro de você mesmo. Também é uma família onde trabalhar, conseguir o dinheiro, conseguir juntar bens, conseguir ter um patrimônio é algo muito importante, né? Muito importante. Mesmo que isso exija sacrifícios de todos da família. Então, para ter um objetivo, de ter uma casa, de ter o seu lugar, de ter um patrimônio, pode trabalhar muito, muito, muito. E aí o que acontece? Os filhos ficam meio de lado, né? Então, os valores daquela casa passam muito pelo esforço, pelo trabalho, pela disciplina, né? Você recebe do pai e da mãe o conceito que a vida não é fácil, que a vida precisa ser doída, que a vida precisa de sacrifício, que a gente só constrói as coisas tijolinho por tijolinho, que depende de você. Só que não é bem assim, gente. Na vida a gente sabe que não funciona só assim. Isso pode funcionar? Pode, é muito duro? É. Só que não necessariamente isso é a coisa mais importante da vida e não necessariamente precisa ser assim com você, tá? Então, pode ser que você nasceu num lar assim, para que você compreenda como é esse processo, você modifique esse processo, aonde você vai pegar ali, de acordo com a tua numerologia, dos outros números, uma determinada situação que pode ser mais acolhedora, que não precisa ser tão rígido, né? Então, entenda que repetir padrão só vai trazer mais sofrimento para as gerações futuras. Procure fazer diferente. Herança paterna e materna número 5. O número 5, gente, ele traz uma casa, uma família, onde existe muita sexualidade. Então, a criança pode entrar em contato com esse tema da sexualidade muito precocemente, né? Isso quer dizer abuso, coisa e tal? Não necessariamente, gente. Pode, a gente sabe que existe isso. E uma herança paterna e materna nesse sentido é esse trauma ligado à sexualidade ou abuso ou a estupro pode também vir de ancestrais. Você está recebendo isso. Não aconteceu com você, mas você recebe esse impacto para quê? Para você fazer diferente, tá? Pode ser famílias onde exista aí
a questão da sexualidade, de mudança de sexo, a questão da prostituição, a questão da sexualidade desequilibrada, né? Então, tanto o excesso quanto a falta, a negação da sexualidade, porque é feio, porque é sujo, porque não pode, porque é isso. Então, é uma questão familiar ligada à sexualidade que é desequilibrada, ok? E aí você vê o mundo dessa forma. Muitas vezes é um tormento para uma pessoa, porque ela fica pensando 24 horas por dia que aquilo de negativo ligado à sexualidade pode acontecer. Normalmente também são famílias onde tem segredos, né? Questões escondidas, questões que causam culpa, que causam vergonha, que são inadequadas para a sociedade, né? Então, são pessoas que herdam dessa família um certo pudor ou uma certa vergonha que elas nem sabem do que é. Sabe aquele padrão familiar que você não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo, ou você tem que ter vergonha disso, vergonha daquilo. Por quê? Porque ela aprendeu que é assim, mas não necessariamente isso precisa ser passado adiante para novas gerações, porque aquilo de alguma forma pode trazer sofrimento, né? E outra coisa, gente, segredos familiares traz aí muitos desequilíbrios nas ordens do amor. Quem trabalha com constelação sabe disso. Então, coisas escondidas, segredos, né? Uma pessoa lá do passado, uma avó que teve uma gravidez e abortou, e aí foi levada para outro lugar onde ninguém sabia, ela nunca pôde contar essa história para ninguém. Existiam coisas antigamente aonde envolvia a sexualidade que era muito reprimida, uma coisa muito sofrida, né? Não necessariamente, como eu estou dizendo, de aborto. Uma mulher, antigamente, que engravidasse, o pai punha na rua. Hoje a gente nem concebe mais um negócio desse, né, gente? Mas antigamente era a honra, né? Muitas vezes o pai obrigava a filha a fazer um aborto, levava a filha para fazer um aborto, forçava. Por quê? Porque era a honra da família. Só que, gente, tudo isso, graças a Deus, está mudando muito. A gente está superando muito. Mas ainda existem questões familiares que, ligadas a esse tema, precisam ser curadas, precisam ser transformadas. E se você tem uma herança dessa, adivinha quem veio fazer isso? Você! É uma questão, gente, que vai muito provavelmente precisar aí de terapia, de psicólogo, de acompanhamento, de muita cura. Pode ser pelo reiki, pode ser por florais, pode ser, tem tantas técnicas hoje. Mas existe alguma coisa ligada à sexualidade mal resolvida e que também pode causar doença. Sabe aquela família, né, que todas as mulheres têm câncer de mama, tem problema no útero, tem problema no ovário, os homens têm problema dentro da sexualidade, né, falta de ereção, questões ali de próstata. Tudo isso é ligado à sexualidade. Se você tem essa herança e não tem nada disso, tome conta da tua saúde, porque pode acontecer de você ter que lidar com isso. Porque a doença é o quê, gente? É uma questão que está ali incomodando, que você tem que olhar, que você tem que resolver, e você faz assim, não quero, não quero. E aí, aquilo se torna o quê? Presente no teu corpo, presente na tua realidade, porque aí você não tem escapatória e tem que lidar com aquilo. E, obviamente, se você lidar bem com isso, você estará fazendo diferente das gerações passadas e poderá libertar as gerações futuras.
É lindo, gente, é uma possibilidade grandiosa, né? Principalmente nessa área tão importante da saúde e da sexualidade. A gente precisa curar isso nas nossas famílias, nas nossas sociedades, no mundo, no planeta, né? Então, faça a sua parte. Herança materna e paterna número 6. Gente, o 6 é o número do amor, é o número da família, mas quando aparece aqui nos números de heranças, normalmente é um emocional desequilibrado, é uma família disfuncional, é uma família psiquicamente, emocionalmente com problema, aonde tem muitos traumas, muitas dores emocionais, muita coisa que as pessoas negam, elas não querem olhar, problemas, e isso traz questões de sofrimento psíquico-emocional, psicológico mesmo, e desequilíbrios até psiquiátricos, tá, gente? Então, uma família com herança 6 precisa muito cuidar da saúde mental. Ah, Sula, mas eu tenho essa herança materna ou paterna, mas e meu irmão não tem. Pois é, então é você que vai ter que mexer nisso, porque toda família tem alguma coisa, gente. Toda família tem algum aspecto desequilibrado em alguma coisa e você resolveu pegar ali das memórias ancestrais algo referente à necessidade da tua evolução. Se você precisa colocar a mão nisso, você precisa formar um DNA, uma genética, você precisa formar corpos que têm esse registro, é porque isso será necessário para você cumprir a tua missão de vida, né? Então, ano e mês número 6, herança materna ou herança paterna número 6, tem uma família, vai receber da família uma questão emocional e normalmente um emocional despirocado, tá? Então, assuma isso. Você pode ter ali acolhimento, você pode ter um lar doce, você pode ter uma mãe maravilhosa, um pai que vai te ensinar o quê? A amar, a vivenciar o amor, a troca emocional, mas não necessariamente é uma troca emocional saudável. E, obviamente, se você tem essa herança, provavelmente você está aqui assumindo, né, o controle emocional dessas famílias. Você tem algo emocionalmente para curar dentro de si e isso você nasceu naquela situação, você viveu questões emocionais difíceis, porque isso está aqui na ressonância da tua energia e que você também pode estar trazendo isso de vidas passadas. Então, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. E essas questões, muitas vezes, elas passam pela responsabilização da criança para com os pais. Inverte os papéis, aonde a criança vai cuidar dos pais, cuidar de irmãos, vai cuidar de um parente doente, uma avó, um avô doente, um pai, uma mãe doente. Então é uma criança que vai ter que ser o pai e a mãe do pai e da mãe, né? Inverte os papéis, aonde é muito precoce, é muito dolorido para a criança vivenciar isso. Porque é ela que precisa de ajuda, é ela que precisa de colo. E muitas vezes a troca emocional que ocorre é ela dando o colo para o pai e para a mãe. Ela amparando emocionalmente o pai e a mãe. Muitas vezes uma família que tem problemas seríssimos, até com drogas ou com violência, é algo emocional muito forte, que pode trazer traumas na infância. Traumas emocionais profundos, aonde você vai ter que o quê? Cuidar, curar, para libertar as gerações futuras.
Existe também, gente, uma questão da herança 6, que realmente ela tá vindo aí de séculos e séculos e séculos de casamentos arranjados do passado, né, lá nos ancestrais. E normalmente quem tem ali uma família com os 6 de herança, né, materno-paterna, ela pode vivenciar ali como exemplo um casamento arranjado, um casamento que não tem amor, um casamento que aconteceu ali por conveniência, por dinheiro, ou sei lá por quê, mas é um casamento onde o amor é meio deixado de lado, sabe? O amor, ele é preterido, existe uma rivalidade muito grande entre pai e mãe, existe muita briga familiar, a pessoa tem a tendência em confiar nas pessoas da família e se dá mal com irmãos, com pai, com mãe. Não é porque é pai que vai zelar por você, ok? Tem pai que rouba filho, que rouba herança de filho, tem mãe que faz coisas emocionalmente que prejudica os filhos, né? Por quê? Porque a criança tá ali recebendo uma informação emocional que pode ser dela, normalmente é dela, mas também é familiar, aonde existe um certo padrão ali na família que ela veio curar, colocar a mão para cuidar daquilo. Gente, quem não tem uma família com problemas? Então, normalmente as pessoas que têm ali herança materna ou paterna, número 6, vão ter que mexer o quê? Nas questões familiares, seja herança, seja briga familiar, seja inimizade, seja inimigos dentro da família, tudo isso a gente encontra. E ela vai o quê? Veio resolver essas coisas. Gente, vai resolver 2 irmãos inimigos ficarem, assim, os irmãos mais felizes e unidos? Não vai, tá? Mas ela vai precisar tirar dentro dela o trauma, dentro dela a informação para passar um outro tipo de relacionamento saudável para as gerações futuras, né? Ela precisa viver isso na vida dela, formar uma própria família aonde vai ter harmonia e não uma casa que tenha a formação de inimigos. E isso é algo muito importante, é um resgate muito importante, e a gente está precisando muito disso no mundo, né, gente? Está faltando amor, está faltando acolhimento, está faltando a união familiar. A gente não tem mais isso, está cada um ali com o seu celular, com o seu computador trancado no teu quarto e ninguém olha nem para a cara um do outro, né? Isso não é família. E a gente precisa o quê? Resgatar os valores familiares, porque só assim a gente vai ter pessoas equilibradas emocionalmente, né? Onde elas se sintam pertencentes, onde elas se sintam queridas, amparadas, dentro da sua casa, dentro do teu lar e dentro de si mesmo, emocionalmente falando, né, gente? Então, o trabalho emocional é muito grande. Muito, muito grande dentro de si e, se possível, dentro de outras questões familiares envolvendo outras pessoas. Se a outra pessoa permitir, né, gente? Porque a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado. E por causa disso, normalmente também quem tem o número 6 se afasta da família de nascimento para formar uma nova família saudável. Diante das memórias, diante de tudo, a pessoa se afasta, se desliga, precisa, ok? Precisa fazer isso, precisa crescer, formar a própria família dentro da tua realidade mais harmônica, tá? Então, é algo que não necessariamente você vai conviver com aquela família doente, e sim quebrar esse padrão. E aí você vai quebrar para si e para a família que você vai formar, né? Você não vai resolver o problema lá do outro. Você vai ter que resolver o teu problema e o que você vai passar para as gerações futuras, né? E aí, muito provavelmente, terapia,
Tem vários tipos de terapia aí que tratam aí do corpo emocional, de traumas, aonde você vai cuidar desse trauma seu e cuidar das dores também emocionais dos seus ancestrais, tá? Não é resolver o problema familiar, porque muitas vezes não dá, né? E aí o jeito é o quê? Para que você tenha uma vida emocional saudável e possa passar isso para outras gerações, tem que cortar os laços, tem que ir embora, tem que ir para longe, né? Não é que você vai abandonar a família, porque minha mãe é idosa, eu não posso abandonar. Você vai garantir que aquela pessoa tenha uma vida digna, mas longe, você não precisa estar perto. Essa questão de estar ali junto com o pai, com a mãe, até morrer. Não, gente. Cada um tem a sua responsabilidade, fez as suas escolhas na vida. E cada um tem que arcar. Inclusive o teu pai e a tua mãe. E você não é obrigado a suprir as coisas que eles deixaram de fazer para si mesmos. Na vida e emocionalmente falando. Tá? Você não vai curar, você não vai cuidar do teu pai, tua mãe, emocionalmente, né? Se aquela pessoa não tá cuidando de si. Você não vai tapar buraco do outro, porque isso não é um lugar bom também para você. Você tem que garantir a tua integridade, aonde não existe interferência emocional da tua família na tua vida. É muito mais delicado, muito mais complexo do que possa imaginar. Eu acho que de todas as heranças é a mais delicada. Por quê? Porque a gente muitas vezes está envolvido emocionalmente com a família e não percebe a disfuncionalidade daquilo. Não percebe que aquilo é desamor. É uma família tóxica aonde você acredita que aquilo é verdade. Aonde você acredita que o pai e a mãe fizeram determinadas coisas por amor, só que te ferrou mesmo. Então, gente, tratar da saúde emocional é algo urgente, necessário e necessita de consciência. Então, alerta aqui. Todo mundo que tem herança materna ou paterna, número 6, tá aqui. Neon piscando. Cuidado, vai curar, vai cuidar do teu emocional, porque tem coisa aí. Herança materna ou paterna, número 7. O 7, gente, é o quê? É um número dos estudos, é um número do conhecimento. Então, você pode ter nascido numa casa, num lar, aonde você teve acesso a livros, você teve acesso à cultura, você teve acesso a conhecimento. Talvez isso seja uma coisa muito importante dentro do teu lar, da tua casa. Você pode ter nascido aí de um pai ou de uma mãe que é professor, ou que lidam ali muito com as teorias, né, com o ensino, com escolas. Esse número 7, ele traz ali uma evidência para as questões o quê? De conhecimento e para o mental. Então, obviamente, não tem muitas demonstrações emocionais, não tem ali muito acolhimento, embora as pessoas se amem normalmente, tá? Existe amor dentro de um lar, número 7, onde você recebeu essa herança, mas não é um amor onde ele é demonstrado com evidências emocionais. A pessoa sabe amar, ela ama, mas ela não sabe demonstrar. Ela não sabe falar, né? Isso pode buscar, esse tipo de pessoa pode buscar muito a poesia, a música, para ser uma válvula de escape dos sentimentos. Porque sentimento a gente tem que pôr para fora. A gente tem que chorar quando criança. A gente tem que entender que tem algo aqui emocional que a gente precisa lidar. E não é lidar com o emocional de forma racional, né? A criança tá lá chorando por algum motivo, o pai ou a mãe chega, mas esse motivo que você tá chorando? Para de chorar, menino.
sabe, não valida aquele emocional, aquilo que a criança está sentindo. Então, isso está acontecendo por quê? Porque você precisa disso para controlar, talvez, um emocional ferido, para que você tenha mais racionalidade na tua vida, para que você tenha um direcionamento de conhecimento, um direcionamento de raciocínio, um desenvolvimento mental, mais do que o emocional. Então pode ser que você seja uma pessoa muito emocional que nasceu dentro de um lar onde aquilo não tinha espaço. Então você vai se sentir isolada, tá? Então quem tem esse número pode se sentir muito isolado, se sente o patinho feio, né? Que não tem nada a ver com aquela família, né? E ali ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela não se encaixa em nenhum dos exemplos, né? Muitas vezes também, gente, é uma família onde o pai ou a mãe ficam muito tempo ausentes, tá? Porque vão viajar, porque vão trabalhar longe, porque isso, porque aquilo. O 7, ele traz o isolamento. Então a criança, ela fica muito sozinha, né? E isso pode ser por inúmeros motivos, né? Não é porque a criança fez alguma coisa errada, né? Mas muitas vezes lá dentro de si a criança fica pensando: ah, meu pai foi embora e a culpa é minha, né? E o meu pai está ausente, você não sabe por quê, porque ele está viajando, né? E ninguém te fala direito sobre isso. Então é algo que a teoria e o mental é muito importante. E também é muito valorizado ali o conhecimento, o estudo, é muito cobrado o estudo, é muito valorizado os resultados dentro da escola, é muito cobrado esse tipo de coisa da criança. É uma casa onde, vamos dizer assim, tem muito incentivo mental, mas pouca base emocional. Outra coisa dentro dessa família número 7 que você tem ali de herança, você pode ter vivenciado questões de muito distanciamento do pai e da mãe. A pessoa pode estar ali do teu lado, mas ela não está ali, né? Tá ali só o corpo presente, ela tá vivenciando uma outra situação, dando importância, dando atenção para outras coisas. E também, gente, o 7, ele pode trazer questões, esse sim, pode trazer questões de abuso dentro da família, tá? Principalmente se tiver um 16 aí, abuso sexual mesmo, tá? E ali ela pode também entrar em contato muito cedo com a sexualidade, pode entrar em contato com a violência, pode entrar em contato com o egoísmo, com o egocentrismo dos pais. E ela se sentiu isolada, que a pessoa se sente isolada porque isso não faz parte do universo infantil. E aí, gente, trauma. É uma família que pode trazer traumas para você. E aí também entra a questão da fé, que é o número 7. Famílias muito religiosas, famílias que são muito fanáticas, que expulsam pessoas da família porque não estão ali dentro da mesma crença, não acreditam na mesma coisa, tem uma religião diferente, quer mudar de sexo, sei lá, tem tantas situações que não são aceitas por famílias radicalmente religiosas. E eu não estou falando só daqui, gente. A gente está falando de uma questão universal. Tem muito tipo de religião pelo mundo que não aceita determinadas coisas e que expulsa mesmo as pessoas da família, né? Sem dó e sem piedade. E é um tipo de situação aonde a pessoa está sempre se sentindo fora da família, né? A cobrança é muito grande, nunca tá bom. A crítica vem assim correndo solta. Se você consegue dar o seu máximo, chega o pai, chega a mãe e fala: ah, podia ser melhor. Nunca vai te colocar dentro da situação onde o teu mérito é grande.
Ela sempre vai te colocar que você conseguiu aquilo, porque é tua obrigação, e que pode conseguir muito mais. Herança familiar número 8. O número 8, gente, é o quê? É o número do dinheiro, é o número dos negócios. Então, é um lar onde a questão material é muito importante. O dinheiro é muito importante. Tudo acontece ali e a criança aprende logo cedo que o dinheiro é importante. Ou pelo excesso, ou pela abundância, onde a família tem que cuidar do bem, do patrimônio, disso, daquilo, ou pela escassez, aonde você precisa, sabe, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, para comer. O dinheiro é muito importante, né? Muito mais importante do que o amor, do que o acolhimento. Então, é uma criança que é, entre aspas, ali também comprada com coisas materiais, né? Isso é muito comum, né? Hoje em dia, o pai e a mãe não têm tempo porque está trabalhando, porque está ganhando dinheiro, né? E dá lá um presente caro para a criança, achando que isso vai substituir o tempo que ela não está ali, o carinho, o amor e o acolhimento, né? A presença. Então, a criança, ela aprende, você tem esse valor material muito forte. E são pessoas também que muitas vezes elas entram em contato com aquele material e sem honestidade, né, gente? É irmão que rouba irmão, é pai, é mãe, um que rouba o outro, sabe? São questões materiais, físicas, aonde você vê ali que o dinheiro é mais importante. Não é importante o relacionamento, não é importante ser filho, não é importante ser marido e mulher, não é importante ser... Não importa, irmão, nada. O dinheiro é assim muito superior a tudo isso e qualquer um vai poder fazer qualquer coisa por dinheiro. Então, sabe, ela vai aprender na dor ou no amor que as coisas funcionam materialmente. Normalmente, uma pessoa que tem ali um 8, ela é muito materialista, ela busca muito dinheiro, busca muito sucesso, busca o poder, busca aquilo e nem sabe por que está buscando. É porque ela tem uma necessidade ali, porque é essa exigência que ela está recebendo ali dos ancestrais e do pai e da mãe. E isso, gente, traz uma confusão dentro da pessoa, aonde ela mistura valor material, dinheiro, posse, com amor. Ela não sabe muito diferenciar. E pode no futuro ter relacionamentos possessivos, pode no futuro ter relacionamentos por dinheiro, pode no futuro fazer coisas, né, que vamos colocar aqui desequilibradas, porque o dinheiro é mais importante, né? Então, são famílias onde essa questão é primordial, é o assunto de todo dia, é a preocupação de todo dia, aonde fica de lado um pouquinho o carinho, o acolhimento, os valores familiares, né? A atenção. As pessoas umas compram as outras. E onde é uma família onde a aparência é mais importante do que o da realidade, né? Uma pessoa, uma família, por exemplo, que já foi rica e perdeu tudo, mas mantém a aparência. Toda endividada, cheia de problemas e mantendo as aparências. A criança percebe, a criança sabe. E quando forma uma pessoa assim, na idade adulta, ela vai repetir padrão. Ela vai achar que é mais importante a imagem dela, que ela coloca lá no Instagram, do que o que ela está vivendo. Né? E isso traz o quê? Uma vida vazia. Porque quando a gente está vivendo, a gente não lembra de gravar, tirar foto, nem nada, a gente está vivendo. Né? Uma pessoa que está o tempo todo ali filmando, tirando foto, ela está registrando uma memória inexistente. Porque não é assim que a gente registra a memória. A gente registra a memória quando a gente faz laços.
e é uma confusão, né, você misturar dinheiro com amor. E quem tem essa herança, gente, tem que prestar atenção na condição financeira familiar dos ancestrais. Porque é muito comum você também colocar a mão ali na prosperidade da família, né? Tanto em questões de abundância como em questões de escassez. E aí você tem que olhar, pesquisar o que aconteceu na vida do meu pai, o que aconteceu na vida da minha mãe, o que aconteceu na vida dos meus avós, bisavós, tataravós. Vai até aonde você conseguir de informação. Por quê, gente? Lembra que eu falei lá no começo? Dívidas financeiras a gente carrega para outra vida, porque dinheiro é energia. Então, se a família, se ancestral ficou devendo, provavelmente essa cobrança pode vir para você, porque você escolheu colocar a mão nessa parte da família, né? São ancestrais que foram ricos porque tinham fazendas de escravos e matavam e faziam. Você acha que vai ser uma família linda, incrível, maravilhosa? Pode ter dinheiro até hoje, mas tem um karma familiar ali que envolve outras situações. Então, a gente fala muito em purificação do dinheiro da família, ou seja, a gente pegar aquele dinheiro e também trabalhar em cima dessa energia, porque é uma energia que veio através da dor e do sofrimento. Isso é muito comum. E aí você recebe essa herança, recebe esse dinheiro, e vai ter que trabalhar nisso. Se você tem ali a herança ancestral para trabalhar com isso, em algum momento da vida você vai ter que colocar a mão nessa história de valores, porque dinheiro, valor. Então, quais são os valores, os seus valores internos e os valores da sua família? E você tá aqui não é para repetir padrão, não, gente. É para fazer diferente. Para resgatar valores diferentes. Ok? Herança familiar número 9. Então, gente, o 9 é o quê? Ele é grande, ele é comunitário. É muito comum a pessoa que tem uma herança 9 ter tido uma família onde era um hotel, era um albergue, era um local que entrava gente, saía gente, é um local onde tinha uma movimentação muito grande de pessoas, né? Não só da família, mas também outras pessoas da comunidade. É uma casa onde a criança ela tem dificuldade de saber quem é o pai, quem é a mãe, porque tanta gente cuida dela que ela fica meio perdida assim, sabe? Ela não sabe quem é quem e pode trocar ali as informações, né? É uma criança que pode ter sido órfã, ter sido tirada da família para ser criada ali em algum outro lugar no mundo. É uma criança que teve afastamento da família por algum motivo, foi estudar fora. É uma criança que ela pode ter tido uma precocidade muito grande de ser adulta, onde ela ainda tinha muita infantilidade, ainda precisava do pai e da mãe e teve que encarar situações adultas, ela teve que, sabe, através do sofrimento crescer, porque o 9, gente, é o grande fermento, né, da numerologia, tudo que ele toca cresce. São famílias também que são imigrantes, que vão para outros lugares e a criança se sente deslocada, muitas vezes sofrendo preconceitos, né, sem as mesmas condições. Então é uma criança que tem dificuldade em lidar com excesso de informações e muitas vezes lidar com o mundo muito precocemente, lidar com a realidade do mundo, né? Seja um país estrangeiro, seja uma guerra, seja uma situação coletiva que vai impactar a vida dela. E exatamente por isso, gente, por ter muita gente em volta, por ter muita informação, muitas vezes são muitas famílias que vivem juntas, ou vive ali tudo junto no mesmo quintal e as crianças é tudo misturada. É uma vida onde a criança ela vive uma coletividade, ela não tem uma individualidade familiar, né? Muitas vezes é a questão mesmo de órfão, é a questão das crianças
que foram adotadas, muitas vezes elas sentem isso, elas nem sabem que foram adotadas, mas elas sentem que aquela casa não é a casa delas, né? Então, existe muitas situações onde a criança ela não se sente pertencente ali, naquele lugar, naquela família, naquela cidade, naquela escola, é bullying, né, que sofre. Então, as crianças que têm ali, as pessoas que têm essa questão do 9 na herança, elas têm uma sensação de carência, uma sensação de insegurança muito grande. Por quê? Porque ela não teve segurança ali dentro da casa dela, né? Ela não teve aquela coisa que a família dá, né? Então a insegurança é muito grande e a carência também é muito grande. E aí cresce e vai formar aí uma vida, um relacionamento, onde os papéis não são muito definidos para ela. Ela não sabe se ela é de um sexo, se ela é de outro, se ela é o pai, se ela é a mãe, se ela é o filho, se ela não entende muito bem a própria identidade, porque ela teve uma diversidade tão grande ali diante dela, cada hora de um jeito, de uma pessoa, que ela é criada com muita liberdade, ela não tem limites, e criança precisa de limites. E quando a pessoa não tem limites, ela fica perdida, ela fica insegura, ela fica sem uma base sólida ali para ela se apoiar na vida adulta, né? Então ela tem muito medo de ser abandonada. Por quê? Porque ela viveu numa situação onde todo mundo ia embora. Então pode repetir padrão também na vida futura. Encontrar relacionamentos onde nunca dá certo, para a pessoa ir embora ou você ir embora, porque é isso que está lá registrado dentro de você. Para você isso é amor. Entende as questões tortas que podem acontecer dentro de nós? Então o 9, ele traz uma inconstância muito grande, muitas vezes mudanças para o exterior, para você se sentir ali, ter uma vida nômade, não ter uma parada em nenhum lugar, não encontrar o teu país, não encontrar os teus amigos, você sempre se sente à parte de tudo. Por quê? Porque você desde criança, você recebeu ali uma herança aonde a coletividade, ela não impunha limites. Então você não sabe quem é você dentro do mundo, né? Não existe uma individualidade sólida formada, né? Você meio que se mistura com as outras pessoas, você não sabe o que é seu, o que é opinião sua, o que é pensamento seu, o que é sentimento seu. Fica uma coisa mais, vamos dizer assim, misturada, onde você tem dificuldade de saber o que é seu, o que é do outro, né? Isso traz uma insegurança muito, muito grande. E são pessoas também, por causa disso, muito generosas, elas sabem que o mundo traz muitos sofrimentos, então elas são pessoas que acolhem todo mundo dentro de casa, pessoas que dividem as coisas, que ajudam muito, né? Que têm assim uma bondade muito grande, mas muitas vezes fazem isso não por consciência, e sim por carência. E sim, porque elas desejam muito uma situação que elas não tiveram, de individuação, de individualidade, de ser especiais para alguém, de terem importância para alguém em específico. E acaba o quê? Repetindo padrão, né? Se dissolvendo ali no mundo, né? Seguindo a moda, seguindo o que o outro pensa. Por quê? Porque não tem a individualidade formada. E vai ter que o quê? Trabalhar muito dentro da tua individualidade para saber quem é você. Porque provavelmente na tua família, se você está recebendo essa herança, tem uma confusão muito grande, né? Entre as individualidades, entre os papéis, entre os locais, entre as culturas. Não existe uma coisa definida. E adivinha só quem veio definir?
Você. Gente, é isso. Vocês gostaram? Conta pra mim se vocês já vivenciaram essas coisas dentro de casa. Conta pra mim a experiência de vocês, se bateu, se não bateu. Muitas vezes você vai olhar para o passado e vai ver, nossa, aquilo que eu achava tão ruim foi uma programação minha. Fui eu que programei isso para mim porque eu precisava dessa situação. Então, gente, muitas vezes a gente nasce em lugares onde a gente vai ter dores, feridas necessárias para que a gente conclua o aprendizado da nossa missão. Por algum motivo, por alguma coisa, existe um aprendizado ali. Tem uma funcionalidade, existe um pra quê e não um porquê. A gente não tem que se vitimizar. Ai, por que aconteceu isso? Não, pra que aconteceu isso comigo? O pra quê joga pra frente, joga pra vamos resolver, vamos superar. E é isso que eu falei aqui, todas essas dores de todos os tipos, para que você consiga superar suas dores, as suas heranças, porque é inevitável. É a questão genética, a gente herda isso psíquica, emocionalmente, através de situações, através da vivência infantil, e a gente vai trabalhar exatamente dentro daquela herança familiar, tá? Dentro o quê? Daquilo que a gente recebeu. É como se tivessem passado a bola pra gente, agora é com a gente. Não é você resolver o problema do outro nem da família, tá? É você resolver essa situação dentro de você mesma. É isso, você nasceu para fazer isso na vida? Não! O que você veio fazer está lá na tua missão de vida. Mas para que você atinja a missão de vida, você precisa de um corpo, você precisa da família, você precisa de uma formação. E é isso que você vai ter ali com os números da herança materna e paterna. Deu para entender, gente? Gostaram? Já deram meu joinha? Opa! Eu quero meu joinha. O joinha é importante. Vocês sabem a ladainha inteira, não preciso repetir, né? Compartilha com os amigos. É um assunto muito interessante, não é? Então, você pode aí ter muitos insights com essas informações que eu tô te passando. E, gente, tem atendimentos onde eu posso esclarecer, meus atendimentos são de 2h30, né? Eu gravo atendimento para depois você ter esse atendimento para gravar ali, para ouvir a sua vida inteira, porque é a tua programação de vida. Tem os cursos, logo eu vou abrir inscrições ali para esse ano, para o curso de todos os segredos da numerologia. Tem o curso gratuito aqui no YouTube, tem os meus livros, então ninguém vai poder falar que não tem informação. Informação, gente, liberta. Se você estudar, entender o seu processo, você pode se libertar da evolução pela dor e ir para a evolução pelo amor. Aonde você vai ter que fazer coisas, se esforçar? Vai! Mas você vai fazer aquilo consciente, né? De uma forma onde você está sabendo o que você está fazendo, como você vai fazer e o porquê você vai fazer, né? Tem a numerologia do ano também, que vai indicar qual é o aprendizado de cada um, de cada ano, cada mês que você tem ali no próximo ano, né? Para você fazer a coisa certa, na hora certa. Tem tanta coisa, gente, que a gente pode fazer aqui pela numerologia, é uma ferramenta tão ampla, tão bonita, né? E eu espero te ver mais por aqui. Seja nos vídeos, dando like, ou nos cursos, ou nos atendimentos. Eu espero sinceramente que você aproveite todo esse conhecimento. Gente, feliz ano novo, tudo de bom. Beijo!